Fala pessoal, você que operou fundo imobiliário e não tem ideia como declara isso no imposto de renda, esse vídeo foi feito para você. Então já aproveita, deixa aquele like, segue o nosso canal, que nós temos conteúdo em primeiríssima mão para ajudar você que está entrando nesse mercado de investimentos e ainda tem muitas dúvidas. Então vamos lá, solta a vinheta. Antes da gente começar a preencher a nossa declaração de imposto de renda, eu vou desvendar alguns mitos que existem sobre imposto de renda de fundo imobiliário. O primeiro deles é: quando eu vendo uma cota de fundos, eu tenho isenção no meu lucro? Mentira. Vender uma cota de fundo não interessa o valor. Você precisa pagar a DARF até o último dia útil do mês subsequente. Mais uma vez, vendeu qualquer cota de fundo imobiliário, precisa pagar imposto. Então, mas e aquela isenção de 20 mil reais? A isenção de 20 mil reais que existe no mercado brasileiro é para quem vende ações. Fundo imobiliário não se enquadra nessa regra. Então, qualquer venda com lucro, obviamente, precisa ser declarado. Qualquer venda com prejuízo, eu preciso pagar imposto? Óbvio que não, você não vai pagar imposto. Porém, você pode informar aquele valor de prejuízo para no futuro você ter aquele crédito e abater na hora de precisar pagar imposto, certo? Esse é o primeiro mito desvendado. Segundo mito desvendado: Bruno, mas os dividendos de fundo imobiliário são isentos. Eu não preciso pagar imposto. Óbvio que não precisa pagar imposto. Porém, você vai precisar declarar aquele proventos recebidos, porque você teve um oriundo. O seu caixa aumentou baseado naqueles proventos, então você vai ter que declarar aquilo também na sua declaração de informe de rendimento e na parte de isentos e não tributáveis. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Outro mito: eu tenho fundo imobiliário, mas eu não vendi, fiquei com ele na carteira, então não preciso fazer nada no meu imposto de renda. Mito. Precisa sim declarar a sua posição que você tinha em 31/12 do último ano de exercício. Então, aquela posição, aquela quantidade de cotas e o preço médio de aquisição vai precisar entrar sim na sua parte de bens e direitos, certo? Entendido isso, pessoal, vamos começar a preencher a nossa declaração de imposto de renda. O primeiro item que a gente vai preencher é o item de bens e direitos. Para quem ainda não sabe, esse aqui é um programa que vocês podem baixar no site da Receita Federal, destinado para preenchimento de imposto de renda pessoa física. Muitas pessoas optam em contratar um contador. E esse contador vai precisar ter esse programa aqui. Mas para quem preenche direto, nós vamos ensinar o passo a passo aqui. Então vamos lá. Primeiramente a gente vem aqui em bens e direitos. A gente vai preencher com o código 73, que é o código de fundo imobiliário. Depois a gente vai dizer se esse fundo está em nome do titular ou dependente. Se tiver em nome do titular, você pode deixar a opçãozinha aqui titular marcado. A localização Brasil, o CNPJ. Aqui vem uma dúvida de muitos investidores. Eu não sei o CNPJ do meu fundo. O que eu preciso fazer? Você pode entrar diretamente no site da B3 e consultar o CNPJ do seu fundo. Então aqui é o site da B3, eu vou pesquisar o MXRF, tá? Que é o fundo que eu quero preencher, né? MXRF, já entrou aqui, eu vou clicar nele, ele já me dá o CNPJ do fundo. Eu vou dar um Ctrl C aqui no CNPJ, um copiar, e vou colocar aqui em CNPJ, tá? Discriminação. Como que eu vou escrever a discriminação? Eu vou descrever o número de cotas que eu tinha primeiramente. 50, eu colocar 200 cotas do fundo imobiliário. Eu vou escrever o nome do fundo, que eu já pesquisei aqui, ó. Nome do pregão. Dá um Ctrl C aqui. Com código negociado, né? Vamos melhorar aqui, que é sempre bom a gente negociado com o código MXRF11.
Entre parênteses, eu vou repetir, eu gosto de ser bem... Vou copiar aqui o CNPJ, né? CNPJ... comprados por um preço médio de R$ 9,80, totalizando um patrimônio, um custo, né? Vamos escrever custo, um custo de... Aí é simples, pessoal. É só a gente fazer a conta. 200 cotas vezes 9,80 vai me dar R$ 1.960. No meu caso, eu não tenho corretagem, e os emolumentos e a taxa de registro é tão pífio que eu nem considero aqui. Mas o correto, né, quem gosta de declarar tudo certinho, era somar nesse custo de 1.960 a corretagem. Por exemplo, eu tive um custo lá de corretagem de R$ 20, dependendo da corretora, você tem custo. Você deveria colocar aqui o valor 960 mais R$ 20 de corretagem, totalizando um custo de R$ 1.980. Uma dúvida muito constante é, Bruno, como que você sabe o seu preço médio? O pessoal do nosso grupo de mentoria, a gente sempre recomenda, no dia 31/12, você tirar um print da sua tela da corretora, dos seus preços médios, porque são essas informações que a gente vai precisar lançar no informe de rendimento. E nenhuma corretora que eu conheça manda esse preço para vocês quando manda aquela cartinha com a sua posição em 31/12. Você consegue consultar no site da corretora a posição de custódia. Então você consegue consultar a quantidade que você tinha de cada ativo na virada do ano. Porém, você não consegue consultar o seu preço médio. Então, ou você tem esse controle numa planilha, ou você realmente fez como o nosso pessoal aqui, que tira um print e anota o preço em 31/12, ou você vai precisar calcular manualmente um por um, né? Então você pode fazer isso aonde? No SEI, que é o canal do investidor, na B3, você pode entrar lá com o seu CPF, com a sua senha. Todo investidor tem isso, tá, pessoal? E isso não é pago, é gratuito. Você entra lá, consulta todas as datas de aquisição do seu fundo e calcula o seu preço médio ponderado de acordo com a quantidade de compra em cada data, tá bom? Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link da B3 para você consultar o CNPJ do seu fundo, caso você não saiba. Pessoal, depois da gente declarar os nossos bens e direitos, nós vamos precisar declarar os proventos. Esses proventos, apesar de não serem tributados, isso não quer dizer que eu não preciso declará-los. Então eu vou precisar entrar aqui na minha declaração de imposto de renda e preencher esses rendimentos isentos e não tributáveis, tá? Então o código para a gente preencher esses rendimentos é o código 26, que é o código de outros, tá? Então eu coloco aqui meu código de outros, vou colocar titular ou beneficiário, né? E vou preencher o CNPJ da fonte pagadora. Esse é um assunto que deixa muita dúvida na cabeça dos investidores. Então todo provento que a gente recebeu, a gente vai receber uma declaração desses proventos recebidos, seja por e-mail ou através de uma carta. Então a administradora do fundo vai mandar isso para vocês no final do ano, quando terminar o ano, um mês depois do término do ano letivo, ela vai informar esse CNPJ da fonte pagadora nessa cartinha. Por que você está falando isso, Bruno? Não é só consultar no site da B3? Não, porque tem fundo que a fonte pagadora é a administradora e não o fundo diretamente. Então é muito importante que vocês diferenciem isso e só vão encontrar essa informação nessa cartinha recebida da corretora ou diretamente da própria fonte pagadora, tá bom, pessoal? Então guardem essa cartinha e busquem ela. Caso não tenha recebido, vocês vão precisar entrar em contato para tentar localizar esses informes de rendimento, tá bom?
Então, outra coisa interessante é no próprio site da B3, no SEI lá, no canal do investidor, vocês podem consultar todos os proventos recebidos e algumas corretoras também têm uma abinha lá de imposto de renda no campo dela, que eles informam também todos os proventos recebidos, tá bom? Então é legal vocês fazerem sempre essa conferência, porque sempre fica perdido uma cartinha ou outra. Então aqui vocês vão colocar o CNPJ da fonte pagadora, o nome da fonte pagadora e escrever. Aqui, quando a fonte pagadora é a administradora, eu sempre gosto de colocar o nome do fundo com o CNPJ do fundo de quanto eu recebi. E aqui, assim, a somatória total do que você recebeu durante o ano. Então, aquele fundo imobiliário XPTO te pagou R$100, você informa aqui os R$100 que você recebeu daquela fonte pagadora. Para a gente finalizar o nosso vídeo, nós vamos explicar um pouquinho quando a gente vende um fundo imobiliário, tá? Então vamos dizer que eu vendi uma cota de fundo imobiliário com lucro. Se eu vendi essa cota de fundo imobiliário com lucro, não interessa o valor, eu sou obrigado a pagar imposto de renda. Quanto? 20% em cima do meu lucro. Então eu vou calcular lá que eu comprei 10 cotas por R$10 e vendi as mesmas 10 cotas por R$20, eu tive um lucro de R$10 por cota. Vezes 10 cotas que eu vendi, eu tive um lucro de R$100. Se eu tive um lucro de R$100, eu vou ter que pagar um imposto de R$20, que é 20% do meu lucro total nessa operação. Então eu vou fazer a somatória de mês a mês de quanto eu tive de lucro. Por exemplo, em janeiro eu vendi essas cotas. Eu tive um lucro de R$100 e vou ter que pagar uma DARF de R$20. Eu vou ter que ir lá entrar no site do SicaWeb, que a gente já mostrou em outros vídeos, vou emitir minha DARF e eu tenho que pagar a DARF até o último dia útil do mês subsequente. Ou seja, eu vou ter que pagar essa DARF até o último dia útil do mês de fevereiro. Então eu vou informar aqui que no mês de janeiro eu tive um resultado de R$100. Se eu tive um resultado de R$100, ele já me dá aqui, ó, alíquota de imposto 20, imposto devido R$20. Eu vou ter que informar aqui que eu paguei esse imposto lá no último dia útil de fevereiro de R$20. Então aqui eu tô quite, tô certo, não tive nenhum problema. Uma dica muito interessante que eu vou dar é caso eu tenha algum resultado negativo do mês anterior, do ano anterior, por exemplo, vamos dizer que em 2020, eu tive um prejuízo. Eu comprei os fundos por R$10 e vendi por 5. Isso me gerou um prejuízo. Esse prejuízo eu posso declarar para quê? Para bater esse prejuízo nesse ano. Então, se eu não declarar esse valor nesse imposto, eu perdi esse crédito, tá, pessoal? Que esse valor de prejuízo que eu tive, isso vai me gerar um crédito para eu abater futuros impostos. Então esse prejuízo eu declaro nesse campinho aqui. Por exemplo, eu tive um prejuízo de R$200. Eu vou declarar nesse campozinho aqui, tá bom? Então, gente, dessa maneira eu concluo aqui o nosso vídeo de declaração de fundo imobiliário. Eu espero que vocês tenham gostado. É muito importante que vocês encaminhem esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. Inclusive para o seu contador que faz sua declaração, isso vai ajudar muito ele. Por incrível que pareça, muitos contadores têm dúvidas na hora de declarar. E caso ele já saiba, é muito legal também que no final, antes de transmitir, que vocês confiram, tá, pessoal? Então, agradeço vocês aí pela paciência. Inscrevam-se no nosso canal, tem conteúdo de muita qualidade, tá bom? Até o próximo vídeo e obrigado pela atenção.